Então, shalom, shalom, pessoal de todo o Brasil e do mundo, mais uma vez aqui com vocês, para levar até vocês o estudo da Torá. Então, como no primeiro capítulo de Bereshit, nós já falamos que a Maria Pereira estará participando conosco, fazendo a leitura, e eu e a Shurum Ben-Dan estarei esclarecendo os versos acerca daquilo que for acontecendo mediante as colocações que ela vai ler. Então nós vamos ler hoje com Maria Pereira o capítulo 2 de Bereshit, conhecido como Gênesis. Então, vai lá, Maria. Shalom a todos. Assim os Chamaim Verharetes foram acabados, e todos seus exércitos. E no sexto dia Elohim terminou sua obra que ele tinha feito. E ele descansou no sétimo dia de toda a obra que havia feito. E Elohim abençoou o sétimo dia e o fez separado, porque nele descansou de toda a obra que Elohim criou e fez. Então, Maria, uma observação. Então nós vemos aí que Elohim, ele terminou no sexto dia e ele descansou no sétimo dia, como está escrito. E nós vemos que a colocação sobre esse verso que nós vamos colocar é porque desde 1992 apareceu uma teoria de Shabat lunar, e nós estamos combatendo essa história de Shabat lunar. Nós sabemos que o dia da lua nova é um dia de descanso, um dia de celebração, um dia de reunir com família, mas ela não é o Shabat do sétimo dia. Então, quando nós lemos aqui em Bereshit, capítulo 1 e o verso 14, que fala que a lua foi colocado no céu no quarto dia, então era a lua nova. E nós vemos aqui no capítulo 2, depois de 3 dias que foi colocada a lua no céu, o Criador falando do Shabat, falando que iria descansar no Shabat. Outra polêmica é que quando o Criador está fazendo alguma coisa, ele manda os seus servos, e aqui na terra a terra é o planeta que é regido pelos 24 anciões que nós encontramos nas escrituras. Então, quer dizer, quando fala que descansou, é porque quem estava sendo usado para fazer pelo Criador para fazer a terra foi os ordenados, os que foram enviados. Então, os que foram enviados cansou, né? Então eram os malá, né? Porque nós vemos quando o profeta Davi ia perguntar para Samuel se realmente era para ir à guerra, então ele falava: eu vou perguntar a Yahweh, mas ele perguntava, era um homem. Então no termo aqui era o malá, mas esse malá, ele representava Yahweh. E Yahushua disse: sede um como eu sou um com o Pai. Então malá é um com o Pai. Então é isso aí. E a Maria pode continuar lendo, né? E assim que chegar às observações, eu o corto e dou essas explicações. Então vamos lá, Maria, o que você parou. Estas são as gerações dos Chamaim e da terra, quando eles foram criados. E no dia que Yahweh Elohim fez a terra e os Chamaim, e toda a planta do campo não estava na terra, e toda a erva do campo não havia crescido, porque Yahweh Elohim não tinha feito chover sobre a terra, e não havia um homem para lavrar o solo. Mas ali subiu o vapor da terra e molhou a superfície inteira do solo. E Yahweh Elohim formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. E Yahweh Elohim plantou um jardim ao oriente do Éden, e ali ele colocou o homem, o qual ele tinha formado. E na extensão da terra fez Yahweh Elohim crescer toda a árvore que fosse agradável à sua vista,
e boa para alimento, a árvore da vida, também no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e ali ele se dividiu e tornou-se 4 grandes rios. E o nome do primeiro é Pishon, o qual é o que contorna os arredores de toda a terra de Havilá, onde existe ouro, e o ouro dessa terra é boa. Bedélio, lá existe a pedra de ônix, e o nome do segundo rio é Guion, o mesmo contorna os arredores de toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigres, que é o que segue na direção do oriente, de Atsur. E o quarto rio é Eufrates. E a Elohim tomou o homem e colocou no Gan Éden, para cultivá-lo e para guardá-lo. E a Elohim ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do Gan Éden tu poderás livremente comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não comerás dela. Se assim você fizer, certamente morrerás. E a Elohim disse: não é bom que o homem esteja só, eu farei para ele uma auxiliadora idônea. E na extensão da terra, e a Elohim formou todo animal do campo, toda ave do ar, e os trouxe a Adão, para ver como ele os chamaria. E tudo quanto Adão chamou a toda criatura vivente, isto se tornou o seu nome. E Adão deu nomes a todos os rebanhos, e as aves do ar, e para todo animal do campo. Mas para Adão não foi achado uma ajudadora. E a Elohim fez com que um sono profundo caísse sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma de suas celote e fechou com carne no seu lugar. E com a cela que a Elohim havia tomado do homem, ele fez a mulher e a trouxe para o homem. E Adão disse: esta é agora ossos dos meus ossos e a carne de minha carne. Ela será chamada Isha, porque ela foi tomada do Ish. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua esposa, e eles serão Bassar Errado, serão um. Com licença um pouquinho. Daí, chegou outra observação para nós aí sobre o casamento. Então nós vemos que mais para frente nós vamos falar do casamento que eles chamam de casamento patriarcal, um casamento que foi gerado por alguém que não vivia o que o Criador mandou, mas alguém que estava super afastado, era um assassino. E nós vemos aqui que fala que no casamento nós seríamos uma só carne. E depois o Mashiach também falou que no princípio não era assim, sobre carta de divórcio, sobre separação. No princípio não era sobre com 2 mulheres. Mas aí quando veio o pecado que estava caindo aí, que aí o pecado se estabeleceu sobre a face da terra, então aí começou o casamento com 2, 3 mulheres. E depois não é patriarcal porque o Criador não deixou colocado na Torá que o homem devia de casar com 2 mulheres. Então não tem lugar nenhum, era apenas um costume que seguiu e o Criador não cobrou. Mas o Mashiach falou, no princípio não era assim. Então não era assim no princípio. No princípio era uma só carne, como está lendo aqui. Então a Maria vai repetir o verso do casamento aqui agora, para ver que no princípio realmente era uma só carne. Então vai lá, Maria. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e eles serão uma só carne. Passar errado, serão um. E eles andavam nus, o Ish e sua Ishá, e não estavam envergonhados. Então às vezes que eles andavam nu e não estavam envergonhados. Aí nós vemos que depois do pecado, aí o Criador deu a veste, e nós também vamos falar sobre veste. Então se falou sobre nu, aí já pensamos em veste, e nós vamos falar sobre as vestes.
Então, pessoal, voltamos com a segunda parte depois do comercial.